Salve, salve, povo! Tudo bom? Eu tava assistindo. E eu esqueci de botar no celular, muito bom. Parabéns pra mim. Foi. Ok. Beleza. Pessoa que está voltando ao rumo das lives aqui, fazendo amadorismos, como sempre. Tudo bem. Então, muito bem-vindo a todo mundo que chegou aí agora. Quem não chegou, que vou ver depois, um salve também, que vai pro YouTube. Salve pro Titor, já chegou aí dando presença. E para ver o chat. Tô dando uma travada, mas... Parece que dando um ecozinho. Muda seu microfone do OBS Studio. Ah, meu Deus. Eu amadoria. Vai pro YouTube. Salve pro Titor. Pro YouTube. Vai. Está aqui também. E o torto aqui. Vamos conseguir aqui. Mas é isso. Vamos hoje aqui na live falar um pouco com o Mestre Geek, conhecido no Vale XP, né, pela mesa de Boku no Hero e algumas outras participações aí que a gente adora. Bom, Geek? Olá, galera, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Muito obrigado pelo convite aí, galera do chat, belezinha? Vamos trocar ideias e falar sobre RPG. Aprender um pouco mais aqui hoje. Bom, fiz um convite aqui especial para você como primeira pessoa convidada da live de hoje, porque assim, além de todas as participações que a gente já teve juntos, tanto como mestre, como jogador e tudo mais, convite especial principalmente pelas lives do Vale pelo Boku no Hero, que tipo, todo mundo adora e tal. Que é das lives que eu vejo assim com mais interação do pessoal e mais pessoas querendo participar, né? E é isso, a gente vai começar. Fala um pouquinho pra mim. Quanto tempo você joga RPG, Geek? Bom, RPG, cara, aí eu vou revelar a minha idade, né? Cara, basicamente, bota aí pelo menos uns 20 anos de RPG. Uns 20 anos mesmo, assim. Começando com 3DT, né? Acho que, na verdade, o primeiro foi um RPG simples de papel, uma ideia de um amigo, tipo, no colégio, nas horas vagas, assim, de recreio e tal, que ele trazia um RPG que foi bem legal. Eu até lembro o nome do meu personagem, Seiton Hero. Seiton Hero. É um elfo do mar que tinha um papagaio. Era muito louco a ideia do personagem lá na aventura. Mas foi um medieval assim. E foi bem legal, assim. Mas de RPG por volta de uns 20 anos, assim. Um bom tempo desses anos foi mestrando para 3 ou 4 pessoas, assim. E depois de um tempo, né, na pandemia, que aí eu vim conhecer as lives, né? Tipo, as lives em si aqui na Twitch e tal. Entender mais esse universo online, como funciona, né? Entrando aí na Vale XP e a gente já vai fazer aí 2 anos já juntos aqui. É muita loucura, né?
Deixa eu só ver aqui se eu consigo dar uma melhorada na taxa de quadro. Tirei a fogueira aqui que. E pessoal. Tá aqui a tela também, talvez melhore um pouco. Mas nossa, 20 anos. Quase mais que eu tenho de idade. Brincadeira. Mas. Nossa, conta tipo, pra gente uma experiência foda que você teve de RPG. Cara, teve uns momentos muito legais, assim. Um que eu me lembro até hoje foi. E assim, engraçado. Dá um retorninho. Acho que deu retorno? Tá dando retorno agora. Peraí. E dá pra trocar. O pessoal pediu pra eu vir de peruca hoje, né? Esqueci. Peraí. Enquanto isso a gente vai arrumando detalhes técnicos aqui. Eu coloquei a transmissão no OBS. Pessoal, vou responder. Vê se melhorou aqui. Tá dando retorno ainda? Tá. Eu faço aqui. Aqui no Discord. Aqui. Se eu transmitir no janela, acho que só dá pra. Não dá pra mutar o áudio da janela do Discord, né? Mutar? Acho que dá pra mutar o Discord. Vamos mutar aqui pra. E aí, agora deu certo? Deu certo agora? E aqui? Acho que agora você me botou. E aqui você me botou. Tô te ouvindo. Ah tá. Achei que você... Só que quando eu abro meu áudio, tá duplicando. Ah tá. Deixa eu ver se eu te muto. Não sei. Acho que te mutar não resolve. Fala alguma coisa. Alguma coisa, vamos testar. Você consegue ver pelo Twitch qualquer coisa? Sim. Para a transmissão. Para a transmissão, ver se melhora. Tem uma dica aqui, deixa eu ver. Eu abri como ADM também. Mas eu acho. Vamos ver agora. Qualquer coisa a gente prioriza o áudio e depois a gente melhora isso. Mas. Beleza. Então. Por onde começou sua ideia, sua vontade de começar a jogar RPG? Cara, vontade. Cara, chegou no momento em que eu jogava com meus amigos, tipo, eu jogava videogame em casa, né, por exemplo, tipo, sei lá, na época do, não sei se era Mega Drive ainda ou era Play 1,
Acho que chegou a ser o Play 1 mesmo, no segundo videogame, né? Pulei do Mega Drive pro Play 1. E aí eu jogava os jogos, né? Achava interessante os jogos, mas eu sempre ficava perguntando, pô, por que só isso, né? Por que sempre blocado, assim? Por que, tipo, eu não posso seguir um outro caminho? Por que eu não posso fazer outra coisa, né? Por que eu não posso dirigir para uma outra direção? Falei, cara, aí, tipo, eu joguei uma vez esse RPG desse amigo, falei, cara, esse jogo é incrível, né? Tipo, você pode fazer o que quiser, você pode guiar para qualquer direção, o inevitável ali, né? Tipo, você pode tentar burlar as coisas tipo, a morte, né? Tipo, tentar se proteger. E eu falei, cara, acho que é isso que eu, porra, curti. Eu fiquei interessadíssimo, via matérias assim, falando sobre RPG na época. E também eu tinha um lugar perto de casa que, que ele tinha. Como é que eu vou explicar? É como se fosse um shoppingzinho, né? Desses de bairro assim, que ele tinha uma lan house. E na frente da lan house tinha um lugar que vendia quadrinhos, comics e tal. E aí, tipo, toda vez que a gente gastava dinheiro na Lan House, passava, sempre tinha alguém jogando Magic na praça e uma galera jogando RPG. E aí eu passava, olhava e falei, cara, isso acho que é tipo aquele que eu jogava no colégio. E aí a gente parava pra ficar assistindo o pessoal jogando assim, né? O mestre lá narrava, fazia toda uma cena e tudo mais. E eu, pô, que maneiro, velho, isso aqui. E aí eu entrei nessa banquinha e nessa loja, né? E comecei a ver, tipo, que lá o cara vendia quadrinhos, vendia as estátuas, né? Na época era até difícil você achar esses bonecos, né? Tipo, art figure e tal. E lá tinha livros de RPG desse lugar. Era o único lugar lá no bairro que tinha livro de RPG. E eu comecei a ver, na época ainda, tinha se não me engano, o D&D era 2.0 e eu fui vivenciando e indo muito nesse lugar, acho que até deu 3.5 e tal. E aí, tipo, falei, cara, tem que começar de algum lugar. Eu acho que eu vou comprar uns livros, vou dar uma estudada e vou começar a mestrar. E aí, o primeiro livro que eu comprei foi Tormenta. Foi o 3DT, né? Eu li o 3DT todinho, a regra, vi que era simples e tal, e comecei a estudar ele. E aí eu descobri a Holy Avenger, né? A Holy Avenger, que é a revistinha lá falando sobre os deuses da tormenta, né, e tal. E eu falei, cara, esse lugar é maneiro e é BR, tá ligado? Aí eu pirei. Aí eu comecei a ver a Holy Avenger e tudo mais, comprei os livros, comecei a ler os livros de RPG e, cara, devorei. E assim, eu fui mais mestre esse tempo todo do que player. Porque eu jogava como player e eu não sabia jogar. Até hoje eu não sei jogar direito como player. Eu fico nervoso pra caralho. Eu fico, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer e tal. Mas como mestre eu sinto mais vontade, porque a minha cabeça ela fica assimilando tanta coisa. Eu fico tipo processador, sabe? Tu vem aqui, eu fico lá, vem. E criando as coisas ali. E sempre tive essa ideia de não ter script. Na minha cabeça não funcionava eu escrever alguma coisa. Eu simplesmente lia as histórias dos personagens, né, das pessoas que traziam a história, e ali eu ia construindo conforme fosse andando, dependendo da ação deles. Porque quando eu jogava RPG, geralmente, né, os mestres, pelo menos mais antigos, eles escreviam toda aquela trajetória do ponto 1 ao ponto 2. Você, no final, tinha que entrar naquele lugar, tinha que falar com aquele cara, tinha que dormir ali e tinha que ir para outro lugar. E tu ficava, porra, velho, sei lá, eu não queria ir para ali, eu queria ir para lá, sei lá, queria ir no bar ali, queria ir na taverna, comer o bagulho. E não, você tem que ir, não sei o quê. Aí quando eu falava, não, eu não quero ir. Aí o cara, né, sabe, sempre tem aquela galera que, não quero ir para ali, não. E tipo, eu ficava curioso pra saber explorar, sabe? Porque tipo, nos RPGs de jogos, assim, né? De videogame, eu geralmente
Cara, eu sou assim, muito maníaco dessa parada, tipo Diablo. Cara, eu dou a volta no mapa inteiro, olho tudo de ponta a ponta do mapa pra saber o que tem, assim, que eu sou curioso pra ver todo o mapa, pra não deixar nada pra trás, né? Eu sou exploradorzão. E aí eu queria fazer isso no RPG, queria entender, saber, ver o que tinha dos outros lados. E aí eu acabava me frustrando um pouco, porque eu tinha que realmente fazer aquela coisinha regradinha e eu ficava chateado. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou trazer um mundo, vou criar essa parada e aí eu vou poder ir pra onde eu quiser, tá ligado? É basicamente isso. Aham. Aí eu comecei a mestrar e me senti mais feliz, assim, Mais mestrando, livre. trazendo o mundo, vendo aqueles bonequinhos lá assim, mexendo nesse mundo e eu lá, vamos lá, então eles foram por aqui, tá, e começava a improvisar, assim, e era uma das melhores mesas, assim, quando eu conseguia improvisar, trabalhando em cima da história da galera. Massa. Ah, assim, acho que você tem uma mesma ideia que eu sempre tive, assim, do RPG, então, que é, tipo, um negócio mais livre, um mundo totalmente aberto, né? E, tipo, você não fica preso nas ações, e, tipo... E, assim, você falou aí, uma coisa que... A primeira mesa que eu mestrei foi mais ou menos... O pessoal era mais ou menos assim, tipo, você montava lá a história bonitinha, assim, e a pessoa olhava e falava assim, por que não ir pro outro caminho, né? Por que não ir para aquele caminho ali que o mestre não fez ainda? Então, aquele momento de criar a história do nada, né? É, é, assim, você falou lá que você gostava muito do Tormenta, né? E o 3DT. Um sistema que eu gostei bastante quando eu joguei. Tormenta, na verdade, eu vou começar agora com o Reis, que tá aí no chat e tal. Mas, assim, aquela pergunta polêmica, assim. Qual que é o sistema que você mais gosta de mestrar, jogar? Cara, assim, eu gostei de basicamente todos os que eu já joguei. Eu tipo, comecei com o 3DT, o que eu mais odeio foi o 3DT, mas foi o que eu comecei. Não é porque eu odeio, né? Vamos começar pelo que eu odeio. Porque assim, o 3DT, depois eu fui entender assim, né? Quando o sistema é muito, muito simples, ele é uma ótima porta de entrada para você iniciar RPG. Eu acho que a minha primeira mesa foi Tormenta, né? A segunda foi tipo Pokémon. Tipo, na época daquelas o álbum de figurinhas do Pokémon, que tu juntava os 150 Ah, e sim. passava na TV. E aí, tipo, eu usava o álbum de figurinhas para mostrar pro pessoal qual era o Pokémon que eles enfrentavam e tudo mais. Mas o que eu odiei foi o 3DT por ele ser simples e fazer com que os players não dessem valor àquele personagem, sabe? Basicamente Aham. fazia um ataque suicida. Os caras tipo, iam com tudo, sem medo de morrer, e tu ficava, caraca, mas você vai morrer se você fizer isso. Ah, não, qualquer coisa eu faço outra ficha. Porque a ficha você fazia em 5, 10 minutos, tá ligado? Então, tipo, Uhum. isso me frustrava muito também, sabe? Eu falei, cara, mas você vai morrer. Por que você tá fazendo isso? Ah, porque eu faço outra. E o cara já tinha, tipo, a segunda, a terceira ficha assim parada. Então ele, tipo, não respeitava os amigos do jogo, sabe? E isso me frustrei um Aham. pouco. E assim, de jogos. E aí eu comecei a pesquisar outros sistemas para mestrar. Eu sempre vi o D&D, gosto muito, acho foda. Até hoje eu fico um pouco assim de patinar no D&D, porque eu achei ele difícil assim um pouco, sei lá. Eu buguei na minha cabeça que o D&D era muito difícil. E aí eu fui buscar outros sistemas, né? Aí eu entrei no Daimon, pulei direto pro Daimon. E o Daimon foi bem interessante porque a ficha ela é mais bem trabalhada, né? Tipo, no sentido de você montar uma ficha, né? É, e aí, tipo, no Daimon eu entendia que, assim, era mais complicadinho de montar um pouco a ficha e a pessoa valorizava mais isso. Aí no Daimon Aham. trouxe outras ideias de RPG, né? Eu acabei gostando muito do sistema quando um amigo mestrou Clube da Caça, que era basicamente um cenário de trevas com todas as criaturas, né, malignas, assim, tipo,
todas as criaturas misturadas, místicas, né? Tipo, demônio, anjo, fantasma, esqueleto, não sei o quê. E a gente era, tipo, humanos e eram caçadores dessas criaturas. Tipo, Supernatural, né? Então, acho que dois sistemas que eu gostei muito, que hoje é Mutantes Malfeitores de disparado, assim. Mas Daimon foi um sistema que eu gostei demais, assim, fiquei um bom tempo nele. E o D20. O D20 não era nem tipo D&D, era o D20 da Tormenta. Porque eu sempre amei Tormenta, então, tipo, eu sempre quis colocar a Tormenta nas aventuras que eu queria mestrar na parte medieval, assim. Ah, massa. O Daimon eu não conheci. Os outros eu conheço, às vezes, direto eu converso com você como eu adoro eles. E assim, Boku no Hero, né, tem as aventuras e tudo mais assim, mas de onde você tira as inspirações pra você pra poder começar a mestrar e tal? Bom, a inspiração para mestrar foi das pessoas que mestraram para mim, assim, né? Tipo, eu via que ninguém gostava de mestrar e o mestre começou a trabalhar, né? Naquela época todo mundo estava lá entre os 15, 16, aí foi chegando aos 18, aí a gente começava a pegar aqueles trabalhinhos mais entrada de trabalho, né? Tipo McDonald's, C&A, trabalhava nas lojas de shopping e tudo mais, mercado. E aí a galera começou a tipo, trabalhar nesses lugares assim, né? E a gente não tinha mais tempo, né, para se encontrar. E aí, tipo, quando se encontrava, ninguém queria fazer o trabalho de mestrado. Aí tu ficava, cara, por que não trazer esse mundo para alguém, sabe? Porque a galera não tá jogando, tipo, porque não tem mestre. Eu falei, cara, eu faço isso por vocês. Aí comecei a mestrar mais, assim, o foco, né? Então, tipo, eu me inspirava em ver que tinha muita gente que não conhecia RPG ou que queria jogar, mas não tinha mestre para narrar isso para eles. E aí, tipo, foi me dando mais essa vontade de mestrar, assim. Agora, a ideia que você diz, assim, é no geral, ou, tipo, o que me fez mestrar Boku no Hero? Como assim? Não, no geral, por exemplo, Tá, eu vou. Igual você fez a mesa da Hora de Aventura, que é uma mesa temática, o Boku no Hero também temática e tudo mais. Mas assim, às vezes a gente tem que pegar umas ideias, tipo, vou pegar de um filme, um livro, alguma coisa que te inspira na hora de jogar, sabe? De mestrar. sim. Eu acho que em tudo na vida tem referência, né? Tipo, tudo. Acho que tudo que você olha, tudo que você assiste, vê na rua, todas essas coisas te dão assim, né, uma inspiração para você fazer algo no jogo. Às vezes, por exemplo, até como você acorda determina como vai ser a mesa, né? Tipo, se você não tá um pouco tenso, a mesa talvez leve para esse rumo, ou tá um pouco distraído, a mesa fica um pouco. Você traz um pouquinho de você, né? Quando você traz a mesa assim também. O mundo é aquele, né? O mundo, cada dia é um dia, né? Então pode ser que, tipo, isso acho que acaba implicando também, assim, um pouco no dia, assim, as coisas. Mas é bom, né? Sempre isolar as coisas, né? Tipo, game é game, vida é vida, mas eu acho que aspirações, assim, eu vejo mais no tudo, sabe? Por exemplo, D&D acho maneiro, tipo, medieval e tudo mais. E aí, tipo, eu gosto também muito de super-heróis, né? Tipo, eu já vi os X-Men antigo, Evolution, toda essa pegada, assim, de heróis. Só que eu nunca imaginei um sistema que pudesse fazer isso. Aí um amigo meu um dia chegou, cara, tem um sistema aqui de heróis. Eu falei, caralho, tem mesmo? Ele tem, eu falei, porra, um jogo de heróis seria maneiro. E aí ele me mostrou o Mutantes Malfeitores. Era a segunda edição ainda.
E aí ele foi explicando sobre ele, não, vou mestrar e tal, se você quiser ver. Eu falei, pô, quero ver. E aí eu vi, achei muito maneiro a montagem, né, dos personagens. E aí eu criei minha primeira campanha de mutantes, né? Tipo, a cara do Xavier ali e tal, mas sem ele, tipo, um novo fundador e tudo mais. E aí eu mestrei para sempre as 3 pessoas, né? 3, 4 pessoas do grupinho ali. E foi maneiríssima a campanha, assim, ficou maneiro, assim, tipo. E o Mutantes, como ele era complicadinho também de montar, né? Tipo, de você pensar no. E nem era tanto assim como essa edição agora. Porque o outro, por exemplo, você quer fazer um poder de fogo. Lá você vai procurar caminhos do fogo. Aí tem lá, um monte de poder do fogo lá que você pode estar manipulando. E aí a gente foi jogando nele até eu achar esse novo, né? Aí eu, tipo, comecei a ver anime. Eu não vi, comecei a ver. Sim. Querendo ou não, um anime que a gente tem referências, assim. De começo a Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon e tudo mais. Na época não tinha essa distinção do que é anime, o que era desenho, né? E aí eu comecei a gostar muito desse mundo de heróis e tal. Eu via muito filme e tudo mais. E aí. Antes da pandemia ali, eu falei, cara, eu queria fazer um de heróis, mas não X-Men. E eu adoro animes assim, bonitinhos e animes que tem um sentimento, uma parada que você traz, assim, tudo mais, né? Só que, tipo, eu fiquei pensando, cara, eu já tive no colégio, eu já tive experiências de colégio. Tem histórias de colégio que são maneiras de se tratar. Tem algumas coisas que não são tão legais, mas tipo, cara, uma vivência de colégio seria legal. Falei, porra. Aí comecei a ver os animes de colégio, comecei a estudar mais os animes de colégio, assim. E aí surgiu um pouco no Hero também, que eu falei, cara, é uma escola de heróis, que doideira. No X-Men, tá ligado? Porque eles vivem um dia numa cidade normal e de repente, quando eles vão pra escola, eles vão treinar poderes. Eu falei, cara, é isso. Vamos tentar fazer essa parada aí. E aí eu, tipo, vi mais ou menos a ideia do começo, a primeira, a segunda temporada, assim, do Boku no Hero. Eu falei, cara, vou trazer isso. Tipo, crianças que estão indo para casa, falam com as famílias, e quando vão para o colégio, eles vão usar poderes também para salvar a cidade. Esse esquema do herói é uma profissão. Aí eu falei, cara, essa parada é maneira. Aí eu doidei assim e comecei a fazer. Criar história, assim, né? Tipo. E foi a primeira vez que eu consegui realmente organizar um mundo, né? Eu fiquei, cara, peraí. Eu comecei a tentar pensar como seria criar um universo igual um jogo de videogame online, sabe? Tipo, como é que eu montaria um universo onde pessoas de lugares diferentes iam se conectar, sabe? E aí, tipo, a primeira vez que eu abri mesas, assim, online foi na Vale. Porque até então eu sempre aquele grupo fechado, eu não tinha muito contato com outras pessoas, então ficava muito nervoso. Antes mesmo de começar na Vale, eu tinha feito uma que não era extremada, né? Eu fiz uma mesa de Boku no Hero, só que não deu muito certo, né? A primeira mesa que eu fiz não deu muito certo, porque eu anunciei no Facebook, assim, né? Aí, pô, uma churrada de gente apareceu e pá. E aí tinham 2 caras que eles entravam em todas as mesas. Comecei a perceber que eles entravam em todos os lugares. Que eles, tipo. Eles se cadastravam em todas as mesas. Só que eles não ficavam nelas. Eles começavam a trollar de um jeito que, tipo, a galera já conhecia eles. E eu não conhecia. E aí, tipo, nessa mesa eles começaram a avacalhar, não deixavam ninguém falar, jogar assim e tal. E foi uma experiência ruim, porque era a primeira vez que, tipo, eu trouxe pessoas diferentes pra jogar esse universo. E eu fiquei um pouco frustrado, porque eu falei, cara, tipo, eu tinha montado tava tudo dando certo, sabe? Por que né, o pessoal tá fazendo isso e tal? Aí eu tive que pausar a mesa, porque as pessoas estavam falando, pô, desculpa, mas
não dá pra jogar porque os caras estão atrapalhando. E tipo, eu não sou muito que cara de ficar querendo interromper nem nada, sabe? Tipo, eu sou muito solto ali, deixo o momento e tal. Então, uma hora que a gente, né, com a vivência a gente entende que tem que realmente, tem que cortar um pouquinho aqui, puxar ali. E nessa experiência toda, né, você vai entendendo como é que faz como você administra tudo, né? Tipo, tem que equilíbrio, né? Eu começo na verdade, eu observo muitas pessoas, né? Pelo que elas estão falando, pelo jeito que vai, eu vou olhando ali, se ela me deu um gatilho para alguma coisa, eu aproveito aquilo, porque depois que eu consegui, né, tipo, criar o mundo, fiquei pensando, peraí, eu vou criar a cidade, vou deixar a cidade montada, vou colocar NPCs ali como um MMO e vou ver o que as pessoas vão fazer para eu começar a colocar coisas nela. Então, tipo, basicamente eu não escrevo muito o que vai rolar. Eu tenho mais ou menos umas ideias do que pode acontecer na cidade, pensando tipo GTA, sabe? Quando os NPCs estão fazendo movimentos e as pessoas estão na rua e de repente pimba, acontece, sabe? É mais ou menos isso. Eu espero não ter dado voltas, mas a inspiração do Boku no Hero foi quando realmente eu assisti, depois de ver muito X-Men, né, que era a maior referência de heróis que tinha. Tudo bem que tem a Marvel. Na época a Marvel não fazia tanto, né? Mas a DC que fazia uns animes assim bacanas também. E depois que veio, eu comecei a ver mais outros tipos de anime, né? A não ser os que a gente gostava da Yakusho e tudo mais. Quando chegou no Boku no Hero, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer e vambora. Massa. Tem muita experiência, tem muito anime, filme, essas coisas muito da hora pra poder fazer aventuras. Eu confesso que na hora que eu faço, eu puxo um pouquinho para as histórias do background do Ragnarok. Não sei se você já ouviu falar, um joguinho antigo, caramba. Joguei bastante. Esse é integridade. Joguei bastante. Esse é integridade. Mas... Não, inclusive você falou aí sobre a dificuldade das pessoas... os sistemas que são fáceis de criar ficha, né? E os mais difíceis. Eu gosto muito de um Malditos Goblins, quem jogou comigo aí, tipo, sabe? Como é massa, tipo, você faz uma ficha em 2 minutos só e você tira um 1 no dado, você explode, você começa tudo do zero e tal. E sistemas com dificuldade para montar a ficha, que é mais aberto para montar a ficha, né? Como o próprio Heróis, né? Eu acho que você até comentou sobre ele ser um pouco parecido com o GURPS, né? Que também ele é bem livre na hora de montar. E assim, uma perguntinha qual é o tipo de sistema que você gosta mais? Que é um tipo mais livre de roleplay, como o Heróis, Mutantes Malfeitores, né? GURPS, que você monta assim a ficha, mas você tá bem livre na interpretação de que você vai fazer. Ou uns mais fechados, como o D&D mesmo. Eu amo D&D de paixão, mas tipo, tem as magias pré-definidas do que você vai fazer, essas coisas. Qual é o estilo que você prefere? Eu sempre admirei muito o D&D porque eu acho lindo, assim, tipo, o mundo do D&D. O D&D já é o primeiro, é um paizão de todos. E ele foi muito inspirador para mim, assim, mas eu nunca cheguei. Eu cheguei a começar uma campanha, mas o que me frustrava muito era. Isso é engraçado, né? Pois, tipo, quando você mestrava para amigos, pelo menos na minha experiência, não dava muito certo porque eles simplesmente. Eu vou pro churrasco, vou pra praia, não sei o que, tudo bem, cada um tem, né, suas particularidades, mas eles acabavam furando muito e isso me deixava muito chateado. E por ser muito fácil o 3D tinha esse descaso com o personagem. Agora, tipo, o sistema que eu gosto, mais travado ou não, acho que com o tempo de experiência de jogo, assim, né, e testando outros sistemas, eu fiquei mais ainda nessa cabeça, nessa ideia de você dar mais valor quando a ficha é mais elaborada, quando o personagem é mais elaborado.
Mas eu acho que agora eu sou um pouco mais eclético, sabe? Por exemplo, depois que eu entrei na Vale também, experimentei outros sistemas jogando com a galera outras coisas, eu comecei a gostar de muita coisa. Por exemplo, a minha experiência com D&D foi 2 one-shots que eu joguei só. E aí, o Pokémon, por exemplo. Para mim foi um desafio enorme. Tipo, eu peguei um personagem de uma outra pessoa que saiu, né? Foi a Lira. Eu falei, caramba, essa ficha é complicada. Tipo, esse personagem é maneiro. E, tipo, vou me dedicar a isso aqui, cara. Eu não vou deixar ela morrer, não, sabe? Então, tipo, abracei a ficha, abracei a Lira, assim. Do jeito que falei, cara, não, eu tenho que sobreviver com essa diva. E aí. Mas assim, por exemplo, eu trouxe Hora de Aventura. Eu acho que, na verdade, assim, no resumo, depende da premissa da mesa, né? Por exemplo, eu trouxe Hora de Aventura e eu falei, cara, esse jogo é mais para quem gosta de roleplay, usar criatividade e não quer se prender a muita regra, né? Tipo, não tem muito aquele lorde das regras. É tipo mesmo entrar, brincar, se divertir e sair, tá ligado? Vamos testar isso. Aí eu tinha feito uma campanha antes da Vale também, né? De novamente com amigos. Ela só durou até durou, tá? Tudo durou. Que a gente fez a primeira parte da aventura. A gente conseguiu fazer o objetivo final. E aí depois realmente, quando a vida adulta chega, né? Cada um vai para um lugar, começa a trabalhar e pá, vão se desviando e no final você acaba perdendo ali, né? Sempre com aquele grupo, né? E aí agora quando você entra para um stream, olha a galera assim, né? Tipo, procurando mesas, procurando saber de coisas e ver, tipo, o quanto diversidade tem, né? No RPG, assim, né? E vendo as outras lives, né? E aí você vê que, pô, tem um universo gigante e tem muitos assuntos que dá para se trabalhar, assim, sabe? Mas eu acho que hoje, te responder essa pergunta, depende muito da vibe, assim, sabe? Eu sempre gostei muito mais de roleplay do que combate. E eu acho que sistemas mais simples hoje, eu acho mais roleplay e tudo mais, diversão. O sistema mais fechado é uma coisa mais séria para você seguir com o teu personagem para avançar com ele, sabe? Tem todo um peso assim. Então vai depender mesmo do momento, do tema e tal. Acho que aí, mas eu gosto dos dois hoje em dia. Bom, e lembrando o pessoal do chat aí que quem quiser fazer pergunta também, sim, vai ter um momento que eu vou juntar elas aqui pro Geek responder e tudo mais. Hoje é só o Geek, hoje eu tô aqui falando. E assim, o Tito levantou uma questão aqui, sim, na verdade um comentário que eu acho muito pertinente. Como é que você consegue lidar com tantos players assim ao mesmo tempo cada mesa do Boku no Hero, né? Eu quando passo uma mesa tem mais de 4 pessoas, já fico louco, já. Meu Deus, o que eu faço agora? Então, na mesa de Boku no Hero tem tantos, né? Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, é a mesma coisa. Tipo, eu me enganei, eu me engano em falar que é a mesma coisa. Eu falo, tipo, não é uma mesa de 24 players. Tipo, é uma mesa de 4 a 6 players. Na época, quando eu falei com o Yuri, né, tipo, no canal e tal, joguei Mutante com ele, né, tipo, ele fez a primeira mesa lá, e eu falei, cara, ele trouxe uma premissa, né, de ter vários, eram 4 temas, se não me engano, ou 3, com grupos diferentes. Eu falei, pô, uma escola tem mais de uma sala. E eu via muito, e sou fã também de um outro canal, que era... Eu acabei esquecendo, sou fã, mas esqueço, porque eu sou muito esquecido com nomes, tá? Mas, deixa eu lembrar aqui. Keep of Tales. Cara, foi uma das minhas inspirações para fazer o Boku no Hero de si. Porque eu fiquei pensando, como é que, mesmo sabendo que tinha um mutante mal feito, eu falei, cara, como é que eu vou
mestrar isso. Como eu faria Boku no Hero com isso? E aí, tipo, esbarrei no canal no YouTube, eu sequei aquele canal com todas as minhas forças e me deu mais coragem, assim, de fazer o Boku no Hero, assim. E aí, tipo, eu vi que eles mestravam com 5 e tal, eu falei, cara, eu nunca mexi com tanta gente, né? Tanta gente 5, tá ligado? Tanta gente, 5, 6. Eu, pô, vamos tentar. Eu falei até com o Yuri, cara, talvez 3. Ele, não, o bom é 5, 4, não sei o quê. Pode ser 4. Cara, 5 é legal. Eu falei, tá bom, 5. E aí, tipo, pra mim, acho que a destravar para 5 pessoas foi mais sinistro, assim, do que ter 24. Porque aí eu comecei a perceber o seguinte, eu criei um mundo. É uma cidade. É um colégio, tem outras turmas. Tinha que ter uma interação com mais gente, sabe? Criar todo esse mundo. Pensa tipo um MMO, né? Criar esse mundo e ficar ele todo travado numa sala só seria tipo egoísta, sabe? Aí eu fiquei, porra, dá pra fazer 2 turmas. E como eu tinha a segunda-feira, né? Como a Vale tava com a grade toda fechada, tinha a segunda, eu falei, bom, vamos fazer 2 na segunda. E aí eu vou jogar RPG toda semana, tá ligado? Eu pensei assim, tipo, querendo ou não, eu jogo também. Então, assim, às vezes pro play ele fica, né? Nossa, eu só jogo 15 dias, cara. E quando acontece uma coisa, ele fica 15 dias esperando jogar de novo. E eu não sinto isso porque eu jogo toda semana, tá ligado? Então, tipo, às vezes o jeito que eles vêm e ficam ansiosos e tal, eu fico. Mas porque tu tá tão ansioso assim, velho? Tipo, eu joguei contigo semana passada, sabe? Porque eu tô tipo, jogo toda semana, então eu não tenho esses vendo assim, sabe? Tipo, 15 dias, sabe? Mas, tipo, foi quando eu testei as 2 turmas, eu percebi que, tipo, cara, é a mesma coisa. Só que o legal é que eu adiciono mais história pro que eu tenho. Tipo, eu consigo colocar mais pessoinhas povoando essa cidade. E aí a gente fez a turma B, eu falei, cara, legal, deu certo, porra, tamo aqui, mas a minha cabeça tá como, cara, eu preciso de mais coisa, tá ligado? Eu preciso de mais coisa, eu preciso de mais conteúdo pra colocar nessa cidade. E aí eu comecei a traçar, tipo, aqueles quadros de linha, assim, né, que tu vai traçando de investigação. Aí eu comecei a traçar a história de cada um, assim, amarrar. Bom, se a cidade tem uma empresa assim que o cara gosta de tecnologia, então esse cara aqui é o pai dele que, tipo, tem esse dono da empresa, então esse vai ser o chefe dele, e pum, eu comecei a conectar as coisas. E aí, quando eu comecei a conectar as coisas, eu falei, cara, eu preciso que essa teia fique maior. E aí, tipo, como a gente vai mestrando ali, o chat vai conversando com a gente, e a gente começa a ver mais gente interessada, né, no jogo, fala, cara, eu podia estar nesse chat, sabe? Tipo, eu queria jogar essa mesa aí também. Então, pô, por que não abrir mais vaga? Eu pensei, cara, só jogo uma vez por semana, né? Por que não jogar 2? Aí, tipo, apareceu até, né, o Laizo, né? Tipo, que queria muito jogar. E ele insistiu muito, assim, também, né? Pediu muito, tipo, pra jogar. Eu fiquei, cara, tipo, só tem um, caramba. Mas como é que eu, né, consigo colocar esse cara aqui? Eu vou ter que abrir uma turma. E eu falei, pô, aí quando vagou Dragões lá na Vale, eu falei, pô, então, Yuri, posso abrir mais a turma? E ele, pode. E aí intercala com o outro e tal. Eu falei, beleza, aí abri a turma C. Aí eu falei, pô, mas não é justo ter uma quinta só para uma turma. Aí eu falei, mas por enquanto vamos fechar em uma turma. E aí foi com a turma C, né, que entrou acho que no meio do ano passado. Foi. Não, foi em fevereiro. Fevereiro do ano passado. Eu segurei um pouco, né? Tipo, a mesa para encontrar outros personagens. E aí eu fui vendo a galera do chat lá interagindo, né? Tipo, tinha o Gabs, começou a aparecer a galerinha no chat assim, eu falei,
tá aparecendo mais gente aqui, né? Então, acho que tá na hora de abrir vaga. E quando abrir vaga, eu tomei um susto, era tipo quase 300 inscritos, e, tipo, uma doideira, a galera se inscrevendo, e, pô, caraca, cara, tem muita gente querendo jogar RPG. E aí, coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, falei, cara, eu tenho que fazer outra turma. E aí eu montei a turma D. Já vejo que tem potencial para abrir mais, assim, mas infelizmente aí eu vou bugar de vez, assim, né? Porque quando aqui, né, a distância de horários que a gente tem, mas ter mais turmas, que é complicado com o trabalho e tudo mais, mas eu consegui, tipo, administrar mesmo esses 2 dias. E eu não sinto muito, como eu te falei, eu não sinto muito que são 24. Só cai minha ficha quando eu faço o crossover, que aí todo mundo tá junto assim, o chat ficou aqui no jogo, eu fico, caralho, gente, tem gente pra caralho. E nem todo mundo tá aqui. E é muito fluido, porque, tipo, é como se eu estivesse no pátio do colégio mesmo, sabe? Tipo, eu olho pro lado, tem, tipo, 16 pessoas no pátio, assim, conversando com personagens ali, interagindo. E é tão natural, assim, que, tipo, eu não consigo ver, assim, tipo, a galera toda, assim, porque a gente nunca juntou os 24, né, de fato. Mas é divertido, porque é uma historinha de cada um ali, né, que fica na cabeça e, cara, é muito legal, eu curto demais, assim, o jeito que cada um lida com o personagem, sabe? Não é muito, né, é como se você olha pro lado assim, não tá vazio, sabe? Não tá, tipo, não tem só NPC, tipo, tem pessoas ali. E aí tu vai na outra turma, tem pessoas, sabe que tem outras pessoas ali. E acho que o mais difícil, na verdade, foi pensar, tipo, como é que eu dou as aulas para não ser repetitivo, mas que seja divertido, né? Aí essa ideia dos professores heróis diferentes e tudo mais. E as mecânicas, e pensar nas mecânicas, né? Foi os desafios maiores, eu fui pensar em mecânicas diferentes que rotacionavam ali. E funcionou, assim, eu curto pra caraca. É a mesinha que eu tenho uma xodó, assim, porque eu tive muita sorte também de encontrar players maravilhosos, assim, pessoas que realmente abraçaram a ideia, sabe? Teve poucas pessoas desistindo, sabe? Tipo, e é incrível, assim, o resultado hoje, assim, é muito bom. Não, é uma mesa que todo mundo adora, né? Tanto que, tipo, quando teve aquele, o The 20 Awards, né, se eu não me engano, lá, tipo, a quantidade de categoria que o Vale tava escrito lá, tipo... E assim, eu conheci o Vale pelo Pokémon medieval, né? Que eu participei primeiro com o Radar, depois as participações especiais com o Yuri. Mas eu olhava assim, tanto de mesa diferente lá, e assim, a categoria Vale XP tava sempre lá no Boku no Hero, assim, e muita gente amando e tudo mais. Mas assim, com quantidade alta de players, sempre tem aquele combeirinho básico, né? E assim, se é a favor do tá no livro, tá nas regras, pode usar, ou você dá aquela segurada? Então, como o pessoal vê assim, né? Eu não. Assim, eu nunca gostei. Desde que eu joguei, assim, eu sempre fui mais roleplay. Então, tipo, quando eu escolhi um personagem, eu nunca escolhi um personagem porque ele era mais forte. E sim o que eu podia fazer para encaixar um personagem que ajudasse os outros. Porque, tipo, isso já é mais da minha personalidade, né? Eu tenho, não sei se é um defeito, mas eu penso mais nas pessoas do que em mim mesmo, às vezes. Então, tipo, quando eu entrava no jogo, eu via qual era a carência das pessoas na mesa. Então, tipo, era um clérigo, era um bardo, ou era um suporte. E aí eu sempre fiz esses personagens. Eu me divertia porque eu era útil, sabe? Tipo, eu fazia... Tipo, eu queria ser útil, né? Então, eu sempre acabei fazendo os personagens que davam apoio aos outros, e não, tipo, que ele queria ser o principal. E aí, tipo, eu tenho isso na cabeça até hoje. Então, tipo, pra mim, como mestre, foi melhor ainda, sabe? Porque, tipo, eu trago o que eles precisam e deixo eles livres para fazer o que eles querem. E quando... tipo, o 3DT me deixou muito travado com isso, que tinha uns combos absurdos. E aí no D20 não tinha tanto assim, porque o pessoal também não conhecia muito o sistema na época. E quando veio o Mutante,
Eu comecei a ler o livro e falei, cara, tipo, deve ter como pra caraca desse negócio aqui, velho. E eu sempre vi, tipo, o maluco. É como se fosse aqueles jogos de xadrez que. Pum. O pombeiro é isso, né? Vem aqui, checkmate, pum. Eu falei, nossa. Mas eu nunca fui isso, mas eu não gostava muito, pra ser honesto, eu não gostava muito de combeiro, assim, dava raiva. Eu dava muita raiva, né? Tipo, acho que todo mundo tem esse sentimento de, ai, caralho, combeiro, sempre vem e estraga o jogo. E aí, tipo, quando veio pro Boku no Hero, eu falei, cara, Boku no Hero é diferente, sabe? Porque começar a você analisar os jogos, né, e os animes e tudo mais, tem o combeiro, tá ligado? E ele tem um papel importante também no jogo. Por exemplo, em Boku no Hero, se você observar ali, o Midori é aquele moleque tranquilinho, né? O que é o suporte, né? Ele quer ajudar as pessoas, mas tem o combeiro, que é tipo o Todoroki. Todoroki é o moleque combeiro, porque ele é o mais forte da turma, basicamente, você visivelmente assim, ele é o mais forte, aquele moleque mais. É o mais Sasuke, né? Da coisa, né? Quero me vingar da minha família. Tipo, e você vê também nos exemplos do Sasuke e de outros animes, sempre tem o suporte amigo que quer fazer amizades e quer crescer, e eu quero vingança, eu sou o cara das sombras, eu boto meu cabelo assim, eu sou meio rebelde. E aí, tipo, geralmente esses são os combeiros também, né? Mas eu falo, cara, tem que ter, sabe, essa diversidade. Pensando como diversidade, que nem o Boku no Hero, eu falei, tá, tem que ter um bombeiro também, tem que ter um cara que explode tudo, mas eu fico pensando assim, sabe, tipo, eu tenho que trazer também o lado história pra esse cara, sabe? Então é como se eu penso nessa minha cabeça, como eu sou o suporte, eu tenho que ver o que falta e preencher esse vazio. E aí eu fico vendo que os combeiros têm uma característica de não ter muito roleplay e focar mais em combate. Então eu tento trazer um pouco de tudo para a mesa, sabe? Para episódio. E eu observando as pessoas na live, né? Eu vejo quem está muito quieto, o outro que está falante demais. E aí eu tento fazer esse equilíbrio, essa conexão, puxando o cara para conversar também, sabe? Porque, né? A gente tem que ter tem que ter as interações também, né? Tem que agregar valor àquele personagem combeiro, né? A hora dele vai chegar, né? Ele vai lutar, ele vai fazer a parte dele. Mas e quando não tiver luta, sabe? O que a gente vai fazer com o combeiro, sabe? Porque ele tá ali, né? Ele é uma bomba, ele tá ali, tipo, cara, cadê? Quero matar. Mas a gente também tem que modelar ali, né? A gente tem que trazer um pouco da história dele, trazer por que ele é assim, sabe? Uhum. É uma tarefa difícil, porque modelar isso também na cabeça dele, entender, né, que ele também pode se divertir, não só batendo, assim, sempre vai ser um desafio. E as pessoas também que gostam mais de roleplay, quando chegar na hora da verdade, também tem que fazer o dela, tá ligado? E ter esse equilíbrio para os dois, assim, é um desafio. Tentar fazer com que o combeiro tenha a sua importância e a galera que gosta de roleplay também numa mesma temática. E aí foi quando eu comecei a pensar nessas mecânicas de colégio e tudo mais que abraçavam os dois lados, sabe? E assim, ao contrário do combeiro, tem também aquela pessoa que é tão tímida que, tipo, chega a desaparecer. Tipo, quando eu mestrei, principalmente presencial, as pessoas que são extremamente tímidas, assim, que tipo, você ia fazendo roleplay lá, você ficava olhando, tipo, você tinha que dar aquela chamadinha, você tem alguma ação que você quer fazer e tudo mais. E as pessoas, assim, eram tão tímidas, mas queria tanto estar ali, que era até um pouco complicado de puxar às vezes. E assim, como é que você lida com esse tipo de pessoa? Então, o mais tímido é aquilo também, né? Se a gente para pra pensar e isso que eu acho maravilhoso do Boku no Hero também, e de tudo, né, na verdade, é que diversidade é foda. E, tipo, as pessoas podem ser diferentes. Tipo, eles não precisam, todo mundo não precisa ser falante. Nem todo mundo precisa ser combeiro. Mas se você tiver um pouquinho de tudo, cada um vai trazer a sua experiência
no jogo. E tá tudo bem, tá ligado? Tá tudo bem você ser mais quieto. Tá tudo bem você falar mais. Tá tudo bem você ser mais engraçado. Tá tudo bem. A questão é o equilíbrio para manter a coisa fluir, sabe? Tipo, de boa, assim. Então, cara, tipo, tudo bem se você não consegue falar. Mas se isso for um desafio para você, a gente trabalha nisso para você melhorar, sabe? Mas, tipo, eu sempre tento pegar no lado da história mesmo, né? Agregar valor àquele personagem ali, né? Tipo, abraçar, botar no mantinho ele ali para fazer com que ele comece a se soltar um pouco mais. Trabalhar nessa pessoa também, né? A gente tem, eu não sei se posso falar nomes, né? Mas posso citar casos aqui, por exemplo, a Hannah era muito quieta, assim, também no jogo. Já começou, né? Tipo, e ainda mais eu acho que a live, né, ela quebra paradigmas, quebra tabus, sabe? Porque até a pessoa mais tímida, ela enfrenta um desafio para entrar numa câmera e estar presente com mais 5 pessoas, sendo que tem 30, 20, 40, whatever, pessoas assistindo ela também. Mas ela começa a esquecer um pouco que aquela galera tá assistindo e abraçar mais, né, tipo, isso como uma comunidade, né, e quando ela se sente abraçada, assim, tipo, ela se sente no meio de uma galera, ela percebe que ela não tá sozinha, sabe? E a pandemia fez muito isso com a gente, né, tirou todo mundo que tava sozinho em casa e uniu as pessoas, né, tipo, lógico que tem o lado horrível que aconteceu, mas eu sempre tento tirar o lado positivo das coisas ruins também, né? A gente tem que fazer isso para seguir, porque senão a gente pira. Então, pensar que todo mundo tava, muita gente estava com a mente mais vazia, no sentido de ser preenchido, sabe? Tipo, ter pessoas para se comunicar, acho que, tipo, a pandemia fez com que você abrisse mais o seu cardápio de amigos, vamos supor assim, a sua possibilidade de conhecer pessoas. E aí, tipo, pra mim foi, tipo, foi totalmente bom, assim, sabe? Conhecer pessoas novas, ver que, tipo, tem um público gigante querendo jogar RPG e tudo mais, e o carinho que as pessoas têm com o projeto e tudo mais, assim, isso me inspira muito, assim, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondido pra caramba. E assim, e inclusive, tipo, conheço muitas pessoas que já foram assim também, tipo, ajudar, com o RPG eles se soltaram mais pra vida. Eu tinha um amigo meu que, assim, ele é extremamente tímido. Ele foi convidado pra jogar por causa de uma amiga minha que ela era extremamente tímida também. E aí, só que assim, ela era muito gente boa e ela adorava tudo que era nerd. E assim, minha inspiração de RPG, eu acho que uma das principais vontades pro mundo medieval, o mundo místico mesmo, é o Senhor dos Anéis. A minha amiga era apaixonada de Senhor dos Anéis. Aí eu chamei ela pra jogar RPG. Ela começou a se soltar. Aí de repente ela chamou esse outro carinha. Esse outro carinha, tipo, acho que 3 meses assim, ele era extremamente mudo. Aí depois ele começou se soltando. Hoje é mestre de pelo menos 4 meses que eu conheço. E assim, adoro ele demais. E assim, aproveitando esse gancho então da pessoa tímida que vai pra começar, né? Eu queria fazer uma pergunta também, que é o que você tem de dica para uma pessoa que vai começar um sistema novo, uma mesa nova, né? Assim, você falou, né? Você começou a mestrar porque não tinha, as pessoas queriam jogar e faltava o mestre, né? E assim, muita gente que vai chegar assim para mestrar, pega aquele livro desse tamanho, assim, grossão pra caramba, assim, fica assim, por onde eu começo? Por onde eu não vou jogar isso aqui porque eu tenho que ler 300 páginas. Qual a dica que você tem para uma pessoa que vai começar a mestrar? Bom, dica para ela é não se ter medo das regras. Tipo, eu não sei delas todas, mas assim, eu acho que para tudo que você faz na vida, ou você se joga e começa. É um ditado assim: mais fácil fazer de qualquer jeito, mas que faça.
do que deixar de fazer, se preparar bastante e não acontecer, sabe? Mais fácil você, tipo, vai, cara, segue, tipo, não tenha medo, sabe? Vai com tudo. Tipo, se você pelo menos for muito entendido no que você quer trazer, eu acho que é mais fácil você se preparar para o que você vai mestrar do que o sistema que você vai usar, né? Acho que o mais importante é você estar preparado para o que você está proposto a trazer para as pessoas. Por exemplo, eu estava consumindo tanto anime de colegial e chorava quase todo dia com muitos deles. E tipo, a minha referência para o Boku no Hero, para estar preparado para o Boku no Hero, é tipo, vivência de colégio. Falei, cara, tem histórias de colégio. Eu tive amores, decepções, raiva, tipo, frustrações, felicidades, momentos engraçados. E tipo, todo esse mix de coisinhas que eu vi em colégio e vejo nos animes, a gente acaba trazendo um pouco disso nos episódios. E é tão gostoso ver, tipo, que quando a gente joga uma partida, parece que é realmente um episódio de anime. Eu falei, cara, tipo, isso é muito real, sabe? Tipo, o que acontece, sabe? Aquele garoto que é introspectivo, o outro que é animadão, e aí ele tenta animar todo mundo, traz uma ideia que pode acabar em confusão, mas pode dar uma parada super engraçada. E ter essa diversidade é muito legal, porque tipo, um puxa o outro, e tipo, aquela garota, mesmo aquela pessoa quietinha, ela dá aquela risada, que aconteceu aquela coisa engraçada, e você vê pessoas mudando, sabe? Isso é muito legal. Então, cara, é loucura, é muita loucura. Eu curto demais assim, a coisa. Eu até esqueci qual foi a pergunta. Qual foi a pergunta, viu? A pergunta era dica pra pessoa que tá começando a mestrar. Tem entendimento do que você quer mestrar. Pelo menos uma base para você seguir. Por exemplo, filme, seriado, anime, o que você vê na vida. Se inspire. Ninguém faz nada do zero. A inspiração está em todos os lugares. Você não pode falar, fulano tá imitando não sei o quê. Não está imitando, ele tá pegando inspiração. A não ser que ele pega realmente a história, tira o narrador dali, jogue fora, você entra no lugar dele e faz. Aí realmente você está fazendo o negócio do cara. Mas aí também é seu agora também, né? Mas tipo, é mais fácil você estar programado para o que entender da coisa, né? Do tema. Mais do tempo do que da mesa, esse tipo de sistema. O sistema você vai pegando aos poucos, querendo ou não. Não adianta você também entrar com todo o sistema na tua cabeça, ficar todo robótico, e na hora de ingressar com a história, né, que é aquilo que o pessoal está mais querendo ali, né, eu quero entrar nesse mundo, me mostra ele, e você não conseguir mostrar nada para a pessoa, entendeu? Então eu acho isso legal. E isso sempre ficou na minha cabeça, tipo, eu tenho que criar um mundo onde o cara virou pro lado e perguntou o nome de alguém, eu falo o nome daquela pessoa. Só que isso é impossível, né? Às vezes é meio complicado fazer isso ainda. Mas um dia, né? Quem sabe? Mas a dica para a pessoa: estude muito ou tenta entender muito o tema que você quer trazer. Se você for muito expert no tema que você quer fazer, o sistema não te trava, porque você vai pegar pelo menos o básico. Olha, eu vou falar por mim, tá? Posso estar muito louco minha metodologia, mas, por exemplo, eu quero mestrar Hora de Aventura. Lógico que eu vou pegar e ver o sistema. Hoje em dia, com a tecnologia e com a informação mais fácil para você, cada dia vai ficar mais fácil a informação, né, para você chegar e conseguir. Eu vou direto em quê? YouTube. Eu vou no YouTube e vejo as pessoas fazendo uma ficha daquele tema. E aí no meio da ficha o cara vai falando sobre o sistema, como ataca, como defende e tudo mais. E depois eu me preocupo com o resto, velho. Tipo, eu simplesmente vou lá e olho pelo menos um cara fazer a ficha. Eu vi o cara fazendo a ficha, beleza. Então já sei como eu vou ensinar a galera a fazer a ficha. E eu, tipo, dou mais importância pro cenário do que pra regra em si. Mas as regras são importantes, lógico, para momentos importantes também, né, de combate e tal. Mas eu não me apego muito. A galera sabe que, tipo, às vezes eu esqueço mesmo. Ainda mais quando o sistema tem muita regra para muita coisa.
E dependendo do momento do que tá ali na situação, cara, tipo, eu não abraço muito a ideia da regra, deixo rolar porque, assim, querendo ou não, a gente tem que deixar a história fluir. Não dá também de ficar cagando regra toda hora, tipo, parando e, olha, essa regra não, deixa fluir. Não, porque fulano, não, relaxa, deixa fluir. A história deu certo assim, tá fluindo. Lógico que eu não vou fazer uma parada barbária, tipo uma parada toda absurda, fora de contexto. Mas, cara, deixa fluir. O mais importante é que tu contar a história e ela ficar ali toda embasadinha e, sabe, fluir com naturalidade do que tu ficar apitando e tacando regra e lendo regra e tirando. É importante, mas, tipo, com as pessoas do teu lado certo também, você sempre vai ter um suporte, né? A galera, tipo, a live eu acho mais ferramenta de ajuda do que de atrapalhar, né? Hoje a gente, esse modo que a gente lida com a Vale, assim, de jogar, é incrível porque não tem só a gente, tem todo mundo também. Então o chat é que às vezes ajuda também. Então, tipo, a gente tá ali com uma regra, meu Deus, o que eu vou fazer? Ferrou, eu não lembro disso. Não vou pegar o livro na hora, não. Aí a galera, olha, tem a regra tal. Eu falei, putz, é assim, vambora. E segue, tá ligado? O importante é se divertir, trazer a mensagem e você estando preparado com a história, né? Com o enredo, você nunca vai ser pego distraído, desprevenido, assim. Então, para quem quer mestrar uma coisa ou quer jogar RPG, entenda o mundo que você vai ser inserido ou entenda o mundo que você vai inserir para as pessoas, né? Acho que é muito essencial. Isso sim, gente, dá trabalho, mas é assim, quando você acaba uma sessão e vê tudo que aconteceu, tu fala, cara, que foda, tipo, quero fazer mais. E aí, tipo, e faça o que gosta, né? Independente do que as pessoas querem, você vai fazer o que você gosta. Você vai trazer isso pra galera e quem quiser curtir, né, a proposta que você tá fazendo, entra no bolo. E aí, tipo, né, é nessas que a gente encontra pessoas maravilhosas, assim, jogando com você. E vou abrir mais uma vez o chat se quiser fazer alguma pergunta aí. E agora eu quero perguntar se você tá pronto para aquele desafio lá que eu tinha te falado. Bora! Desafio do roleplay. Porque, igual você falou, né? Tipo, igual, uma ideia que eu adorei da faculdade mesmo. Na faculdade eu fiz faculdade de física, não terminei, mas física tem a base filosófica e tudo mais. E a gente teve uma aula inteirinha em cima do RPG. E assim, qual é o sistema que a gente usou? Nenhum. Simplesmente foi de roleplay. E assim, a gente recriou a ideia do fotometria. Então, tipo, a gente foi tentar desenvolver a fotometria a partir do RPG. Então, tipo, sempre em cima do roleplay, o mestre contava os acontecimentos e a gente falava o que a gente ia fazer. Então não tinha rolagem de dados, não tinha nada, então era simplesmente improviso. E assim, eu até gosto de usar isso pra, tipo, algumas pessoas que me perguntam de como mestrar e tudo mais, é justamente disso, tipo, como é um RPG. Eu falo, tipo, você levantou, qual que vai ser a sua primeira ação? Eu vou tomar um café. Eu falei, não, rola um dado aí pra ver se você vai fazer um café direito, se não vai queimar o café, né? Parabéns. Você não vai fazer um chafé, você não vai fazer um despertador forever, né? Tanto café que vai ter. E aí, tipo, é isso, o RPG é a vida, é como você vai sobreviver, né? Até a ideia da ficha complexa. E voltando aqui no desafio, né? Vou apresentar aqui o desafio pro pessoal. Eu tenho aqui... Aí, qualquer momento. Meu Deus. Tem aqui 6 imagenzinhas, né? Basiquinhas, tipo, tem personagem, tem cenário, são 2 cenários e 4 personagens e tudo mais. Eu peguei, pirateei esqueci o nome do negócio. Pegou referências. Midjourney. Pegou referências. Peguei do Midjourney.
É o seguinte, eu quero que alguém role um D6 pra mim. No chat aí mesmo, da exclamação D6. Se tem atraso. Acho que deve ter um delayzinho na Twitch, né? Tem. Então se alguém puder rolar aí um D6 pra nós aí. Se ninguém rolar, Gui, que você puder rolar pra gente também. Tá. No chat, as coisas do. Eu não posso. Como assim? A exclamação, chat. Para contas verificadas. Ah, tá. Verificar a conta. Ó, a Tita rolou ali. Tem um 3 ali pra nós. Então 3 é esta imagem que eu não puxei. Parabéns! Eu sou péssimo de Twitch. Obrigado. Deixa eu puxar a imagem maior aqui. Me parece uma cidade com árvores gigantes ou uma mini cidade, né? Vou colocar ela maior aqui pra gente. Bom, essa imagem aqui. E se conta o que você imagina sobre essa cidade, um nome, um micro BGzinho, não precisa ser grande não, é só pra gente saber sobre esse lugar. Como dá um delay no Twitch, eu vou esperar um pouquinho só antes de começar a falar para ver ela essa imagem maior. Mas beleza. Pelo fragmento que eu vejo dela e estrutura de casas assim, agora já deu um delayzinho, já consegui ver. Bom, o estilo dele é meio gótico, né? Dá pra ver uma coisa mais... essas coisas dessas estruturas apontadas para o céu, sempre grandes, apontadas para o céu, são referências, né? Tipo, a estar mais perto de Deus e tudo mais. Então eu acredito que seja um lugar ali que cultua alguma coisa, né? Tem muitas coisas pontudas, né? Coisas que apontam para cima, então é um lugar de adoração também, que eles têm muita crença em alguma coisa. Por estar nas florestas, assim, né? Ou tipo, é uma parada muito fantástica, assim, uma coisa mais medieval. Mas eu pego um pouco de uma cultura mais europeia, não, eu acho que não muito nórdica, mas uma coisa mais europeia, assim. Acredito que esse lugar até tem alguma coisa de realmente as pessoas adorarem um certo deus ou uma deusa e tipo, abominar coisas nefastas como bruxarias e tudo mais. Daria para fazer uma campanha nessa pegada. Eu, na verdade, vou fazer vários, né? Mas, tipo, pela estrutura não ser muito bárbara, as pessoas ali têm uma certa 1900 e pouquinho, talvez, uma coisa não muito moderna, né? Mas eu acho que eu encaixaria isso aí num mundo de trevas, um mundo tipo que existiam bruxas e que todo mundo meio que adorava deuses, e tem alguma coisa que acontece nas florestas. E essa cidade é meio que envolta de neblina, assim, e mistério em volta dela. Aproveitando essa esfera, se você observar, mesmo tendo sol, é uma imagem fria. Então, basicamente, é um mundo mais gótico, assim, sabe? Um mundo mais sombrio, assim. A pegada muito Tim Burton, assim, sabe? Tipo, eu imaginaria um mundo mais assim. As crianças brincam no bosque e de repente passam de uma névoa e se deparam com lugares estranhos. Chamaria até a campanha de A Névoa, talvez. Tipo, como se tivessem outros planos ali e umas criaturas diferentes. E as pessoas que louvam Deus, assim, ter uma deusa, um deus, alguma coisa da fertilidade, ou do solo, ou de qualquer outra coisa, iam acabar se envolvendo em coisas de bruxarias e criaturas sinistras ali, que eles não compreendem. Bom, tá aqui, eu vou deixar aqui essa imagenzinha como fundo também, que ficou da hora pra caramba.
Obrigado, Midjourney. Esse evento foi patrocinado pelo Midjourney. É isso aí, gente. Aproveitem a tecnologia, as coisas boas que estão vindo aí. Exatamente. Desenhar um personagem, fazer com cada personagem é muito bom. Você adora fazer isso. Eu, de vez em quando eu dou uma aventurada também. Mas tendo um personagemzinho pronto ali. Ainda mais hoje em dia, né? Tipo, a tecnologia tá abrindo muitas portas pra galera, né? No caso, a gente aqui hoje, você batendo papo sobre RPG no domingo, tipo, uau, tá ligado? Tipo, e tem pessoas que estão assistindo a gente, então, que maneiro, sabe? Tipo, ter pessoas que estão interessadas em ouvir um pouco sobre isso, de estar fazendo parte disso, sabe? Tipo, e a gente proporcionar isso para outras pessoas depois que assistirem e isso motivar elas, assim, é do caralho, assim, tipo, desculpa eu estar falando palavrão, é supimpa, é magnifique. Então, tipo, é legal, sabe? Tipo, é igual quando você sabe que uma coisa é muito boa e tu fica, cara, vem cá, isso é muito bom, olha. E a pessoa, tipo, cara, o que é isso? Tipo, irmão, vem, olha, eu tô te falando, é bom, vem. E a pessoa fica muito descrente, até que, tipo, uma hora que ela fala, cara, eu vou quebrar essa barreira, vamos ver. Se ele tá falando tão empolgado assim, deve ser muito bom. E eu sempre sou assim, né? Tipo, muito empolgado assim, com as coisas. E quando eu penso nas pessoas, eu fico pensando, cara, como é que eu posso trazer mais coisas pra galera curtir, pra gente se divertir e tal. E, cara, aproveitem a tecnologia que se você tipo, eu tenho muito desde lá atrás essa coisa de criar e ter que fazer na mão, desenhar e criar tudo. E por isso que hoje em dia eu sou designer, né? Design gráfico e tal. É porque eu tipo, sempre gostei de botar a mão na massa ali nos bastidores. Eu sempre fui mais dos bastidores do que qualquer coisa, então eu sempre crio as coisas. Então, mas não dá para criar tudo, né? E nem você não precisa ser especialista em criar tudo. E o exemplo disso é o Pinterest, né? O Pinterest basicamente era uma base que a gente pega inspirações de muitas coisas para pelo menos montar um cenário, pegar um NPC que a gente, né, tem alguma trava criativa ou não desenvolve, que a gente, assim, na verdade, a gente só não desenha porque a gente não quer, né? A gente só não desenvolve mais esse lado que a gente não quer. A gente consegue fazer qualquer coisa. Você pode ser um médico, por exemplo, se quiser. É só você estudar medicina. É só você realmente querer fazer aquilo. Eu acho que as coisas são mais pela prioridade que você coloca elas na sua cabeça do que se você pode ou não pode, sabe? Se você realmente botar na sua cabeça que você quer fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Se você se dedicar o tempo para fazer aquilo, você consegue qualquer coisa, né? Então acho que tudo é muito da prioridade que você dá para o que você faz. Então, aproveitem a tecnologia, tipo, tem coisas maravilhosas vindo aí, coisas que as pessoas acham que vão travar, vão tirar emprego, não sei o que, não. São ferramentas para auxiliar coisas que vocês podem fazer. Hoje a gente tem o Midjourney, por exemplo, que é a parada mais sensacional quando você entra e pira e frita, porque você consegue trazer o teu pensamento, pelo menos alguma coisinha do teu pensamento específico em realidade para o jogo. Então, tipo, você consegue trazer um universo, você consegue criar personagens e tudo mais. Chat GPT, né? Inteligência artificial que ajuda você. Basicamente, ele pega todo o conhecimento da internet e está em um lugar só, gente. Não é tipo o Google, que nem antigamente a gente pesquisava uma coisa, ia no site, ia no outro, pegava vírus, perdia a conta. Cara, tipo, ele está ali para te auxiliar em tudo que você quiser. Então, tipo, conversa com ele. Saiba conversar com ele, que você vai conseguir extrair coisas maravilhosas. E você juntando todas as ferramentas, mais stream, live, isso, cara, isso vai te facilitar muito mais na sua vida, assim, para você realmente pensar no que é mais importante, contar a história e fazer ela valer para todos, assim, né, de uma maneira legal. Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu tô indo muito no coração mesmo e você vê se eu tô respondendo a pergunta. O seu coração, o poder, como dizem, o poder da amizade. Mas tá respondido demais. Acho que até respondeu a pergunta do Titor também, que ele falou pra
fala um pouco sobre como tecnologias, tipo Midjourney, tem ajudado inspirado no RPG, né? E, inclusive, o que você comentou aí, acho que respondeu também. Eu vou dar. Inclusive, posso explicar mais um pouco, já que é focado na tecnologia? Vou explicar pra vocês mais um pouco, por exemplo. Você tá a fim de fazer lá um RPG, sei lá. Eu vou te falar o que eu tô. É spoiler. Tá. Mas, tipo. Eu sempre gostei do LoL também, o universo do LoL eu achei incrível, eu amo todos os personagens que entram, a história deles, as skins, as histórias que tem por trás das skins. E não adianta, tipo, tudo que tem referência maravilhoso é foda. Então, tipo, o Runeterra, ele é bem rico de coisa, assim. É que a gente não tem um livro. Tem, hoje já tem o livro Runeterra com tudo, tipo, um livro que conta a história toda do LoL, basicamente, né? Não a mecânica do jogo de juntar campeões numa arena para lutar, mas ter esse material histórico assim do LoL e transformar isso em RPG é foda, né? Em tudo, né? Mas eu sempre gostei muito dos Yordles, né? Os seres pequenininhos, fofinhos, maravilhosinhos. E, pô, para mim, que estou mestrando 4 mesas, né? Basicamente, na semana, eu ainda fico querendo fazer mais coisa. Então, eu já trouxe Hora de Aventura, já trouxe Chainsaw Man, né? Nem lembro se eu já trouxe mais coisa do que isso, mas, tipo, eu sempre quero fazer outras coisas. Também tentar trazer outras histórias, né? E eu gosto de muitas coisas, tipo Cthulhu, eu gosto de D&D, medieval, eu gosto de Tormenta, e eu, tipo, às vezes eu vejo um seriado que me desperta para fazer uma história tal, e com essas tecnologias, elas só te ajudam a acelerar o processo, tá? Eu vou explicar cada uma delas. O Midjourney, por exemplo, ele te auxilia no processo de criar os personagens, NPCs e personagens dos players, que você teria que ver uma referência que não seria o que era realmente que você queria, mas um parecido, né? É muito do você gostar do que tem ali. E o Midjourney te ajuda muito, porque você realmente explica para ele, né? Eu quero assim, assado, com cabelo tal, assim, tá. E ele tenta te gerar aquilo que tá na tua mente. Lógico que ele nunca vai trazer 100% do que tá na tua cabeça, mas ele traz alguma coisa parecida. Então o Midjourney, ele é uma ferramenta muito boa. Hoje tá pago, né? Infelizmente. Mas assim, né? Tudo que é bom realmente tem um valor também a ser agregado nele. Mas vale muito a pena, gente. Tipo, por exemplo, o Midjourney me fez aproveitar e tirar as ideias que estão na minha cabeça e fica formulando ali, mas não acontecem porque eu não tenho tempo para criar tudo, e ele tipo me facilitou a beça. Tipo, hoje eu consigo pegar referências e criar os personagens, né, de outros universos, e o chat GPT, gente, tipo, quero explicar mais ou menos ele, tipo, não entendam ele como ele vai criar para mim tudo e eu não vou fazer nada. Ele vai te auxiliar a criar o que você quer, você fazendo a pergunta certa, né? Vou falar uma experiência toda assim. Vamos lá. O Runeterra, ele fala sobre Bandópolis, mas ele não explica como é dentro da Bandópolis. Ele não explica quanto. Talvez explique nos outros jogos, né, tal, mas enfim, eu não tenho tanta informação sobre isso, mas eu gostei do tema. Foi o que eu falei, né? Se você se inteirar no que você está proposto a trazer, você não liga muito para sistema. Tanto é que eu tô com uma ideia de fazer uma one shot de Yordles, que esses seres pequenininhos, mas eu nem sei qual sistema eu vou usar. Então, tipo, pode ser mutantes, pode ser, sei lá, até Cthulhu, pode ser qualquer coisa. E ainda estou pensando, mas pode ser, acho que talvez mutantes se encaixe, porque mutantes é muito aberto para tudo, para criar poderes e skills e tudo mais. Então, tipo, o que o chat GPT, por exemplo, eu dei um exemplo pro Nescau ontem que está querendo fazer uma aventura que eu não vou falar, senão pode ser spoiler. Eu falei, pensa no mundo, né, o tema principal. Vou falar aqui por mim, né? Runeterra. Eu pedi pro chat GPT, por exemplo, me dá. Deixa eu explicar por alto. Runeterra. Me dá um. Pode fazer um resumo de Runeterra? E ele explicou mais ou menos Runeterra. Eu peguei. E os Yordles? Tipo, qual é o mundo dos Yordles?
Aí ele fala sobre Bandópolis, mas fala muito superficialmente. E fala que os Yordos estão espalhados por toda a Runeterra. Falei, ok, então é uma raça que tipo, se povoou vários lugares e tudo mais. E aí eu perguntei pro chat, pô, chat, quais são os inimigos dos Yordos? Ele Yordos não tem inimigos naturais diretamente, mas como ele se envolve em todo mundo, tipo, sabe, é mais você tirar dúvidas e consultar ele e fazer com que ele jogue do seu lado. E não, tipo, ChatGPT cria a campanha pra mim e eu, tipo, foda-se. Mesmo assim, se você pedir pra ele criar uma coisa pra você, ele vai criar, lógico. Ele vai te dar ideias de coisas. Só que ainda tem trabalho, né? Você ainda tem que passar isso, fazer isso funcionar pros players. Não adianta só, tipo, você pegar a parada, sabe? Tipo, ele não é simplesmente pegar e tacar. Você não vai botar o site GPT ali. Você tem que criar os NPCs, você tem que criar como isso vai acontecer. Então, assim, são ferramentas que pra gente que tá nessa área de RPG, cara, todas essas aí vão ser muito boas para acelerar o processo. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele foi abrindo parâmetros para mim, que eu sou um pouco desorganizado em escrever coisas, como eu disse. Ele foi me dando um modo de organizar o meu pensamento, tirar minhas dúvidas para que eu possa criar mais rápido as coisas. Então, tipo, eu peguei algumas coisas. Desculpa, esqueci dele. O que eu tava falando sobre o livro do LOL, que explica Bandópolis muito por alto. Ah, tá. Então, eu não cheguei a buscar os recursos, mas, tipo, com o ChatGPT ele acelera mais essa coisa de eu pegar o livro e ficar 5 horas lendo. Então ele me deu um resumo, eu perguntei sobre o universo, onde estão os Yordles, por que eles não têm um lugar fixo. Aí eu entendi meio que Bandópolis tem um portal para vários lugares, é um lugar místico, assim, que vai para vários lugares. Falei, opa, tem um gancho aqui. Falei, então é um lugar que está em aberto, onde vivem essas criaturinhas, que elas veem tudo que acontece nos outros lugares, mas nunca foi dito como é o lugar. E eu comecei a ver os heróis do LoL e dividi eles em racinhas, em três classes, basicamente raças, sub-raças, né? Tipo, tem os Yordles, mas tem, tipo, os tipos de Yordles, né? Tem o Fizz, que é da água, tem o que é assim, tem o Gnar, que é meio que do gelo. E aí eu pensei, cara, aqui deve ter reinos, tem que ter, tipo, umas subdivisões aqui de lugares dentro de Bandópolis. E aí eu comecei a criar um mundo assim. Tipo, auxiliado pelo ChatGPT, falou, ChatGPT, o personagem Gnar, ele vive no gelo. Como seria o universo dele? Tipo, baseado em Frejó, tá ligado? Então, tipo assim, você consegue direcionar dúvidas mais eficiente do que você fazer todo aquele apanhado de pesquisa pela internet, sites, pulando de site em site. Então, tipo, usem a tecnologia. Elas estão basicamente te ajudando no dia a dia, né, que é acelerado do hoje em dia. Então, busquem entender um pouco mais, sabe? É bom que, além de você estar preparado para o que vem aí na frente, ele acelera mais o processo das coisas. O Nescau lá não pode deixar enganar. Ontem mesmo eu fui fazendo um tutorialzinho dele de como usar o ChatGPT para criar um mundo dele encantado com as coisas que ele queria, com cidades, com pessoas importantes da cidade. Só você, tipo, gerando uma organização de perguntas ali, que você vai pegar aquele conteúdo depois e vai trabalhar na sua mesa, entendeu? Então ele auxilia. Tipo, usem as tecnologias, estudem um pouco sobre elas também, que elas vão ajudar bastante vocês em muita coisa. Não, inclusive, domingo é meu dia oficial de limpar a casa, né? E aí, tipo, eu tava conferindo assim e achei até um antigo caderninho de anotação meu. Até deixei umas páginas separadas aqui de coisas que eu tinha feito antigamente. A época que a gente escrevia as histórias e fazia os personagens e tal. Sim, falo antigamente como se fosse muitos anos atrás, mas assim, antes a gente fazia os personagens, escrevia os backgrounds e tudo mais assim, e hoje em dia o ChatGPT já te ajuda um monte de coisa, né? Inclusive o meu background da casa Lugos, lá com a aventura do Reis, eu tive auxílio do ChatGPT, porque eu fiquei assim, como é que eu vou criar assim
vou dar spoilers de como é o personagem, porque a gente vai ver dia 5, né, se eu não me engano, né, o Reis. Game of Thrones. Maneiríssimo. E aí, tipo, a primeira aventura já tá maravilhosa, lá, inclusive lá no Vale também, vão acompanhar. E aí eu fiquei assim, eu preciso de um personagem que dê um pouco de coisas que eu tava planejando. Eu não vou falar muito específico, mas aí, tipo, eu fiz as perguntas lá pro chat, ele me respondeu, e aí, a partir dali, eu criei várias outras coisas. Então, auxilia bastante. Hoje a tecnologia tá aí pra ajudar. Inclusive, igual, quando eu mestrei, a primeira aventura que eu mestrei foi de D&D. E, assim, foi engraçado que, assim, foi um mundo baseado no Ragnarok. Então, tipo, eu fiz o mapa do Ragnarok e algumas histórias de background. E teve uma aventura que eu fui mestrar, foi narrar Bailan, a ilha de Bailan, que é uma ilha submersa. E foi engraçado que assim, eu fiz todo um roleplay lá pro pessoal, falei assim, olha, vocês entram num local onde vocês conseguem respirar na água tranquilamente, embora vocês sabem ali que vocês estão numa área muito densa, vocês veem peixes passando e tudo mais, mas é uma área que vocês conseguem respirar, vocês têm a gravidade normal de vocês. E vocês encontram um castelo gigantesco e naufragado, com iluminação muito bonita e tal. E assim, narrando na minha cabeça tava fodástico. De repente um player que não conhecia nada de Ragnarok foi lá e falou assim: tô imaginando o reino das águas claras. E aí eu olhei e falei assim, tá, serve também. Mas aí, tipo, toda uma ideia mística foda que eu tava assim, tipo, foi numa ideia infantil que é bonita tudo mais também. Mas aí com ChatGPT, Midjourney, ou então até Pinterest, eu consegui, tipo, imagens que remetessem mais o local. Então, tipo, tá, a narração ali conta bastante, mas o que você... A imagem lá pra todo mundo estar identificado no mesmo mundo é mais fácil ainda, né? É legal você falar isso também. Tem um tema, né, que eu acho legal também do. As tecnologias ajudam bastante, usem, mas assim, eu acho, por exemplo, pelo menos para mim não funcionaria eu criar, por exemplo, a cidade hoje que a gente joga, né, de Boku no Hero, fisicamente fixa, né? Tipo, criar realmente ela, a existência dela física, assim, que você conseguisse ver todo o mapa dela. Por que eu tô falando isso? Porque, tipo, o RPG, querendo ou não, é imaginação, né? Então, para mim, eu acho que eu tenho essa coisa do escrever é prender, sabe? Mas isso é da minha cabeça. Mas, tipo, se eu realmente crio uma cidade física ali, ela vai me ajudar em algumas coisas, mas vai me atrapalhar em outras, sabe? Porque eu vou engessar ela ali. Tipo, ela existe e tem que ser daquele jeito, se eu colocar aquilo daquele jeito, sabe? Mas se você bota um mapinha mais lúdico ali e as imagens de fundo, como essa, por exemplo, que está aqui, você cria na mente de cada um, você ativa na mente de cada um essa visão, mas só que ele vai trazer o personagem dele para ela e na cabeça de cada um eles veem de um jeito, né? Não tem como você trazer para todo mundo a mesma visão, a não ser os filmes, né? Porque aí você realmente está levando o cara para aquele universo e você está levando todo mundo para o mesmo universo. Mas o RPG ele tem essa magia diferente de eu imaginar de um jeito, você do outro, do outro, do outro, do outro. Mesmo descrevendo o mesmo personagem, na cabeça de cada um ele é diferente. Isso é legal. Mas, tipo, lógico que com referência de NPC e tudo mais, isso fica mais fácil da pessoa introduzir o mesmo conteúdo na cabeça. Mas eu acho legal essa coisa do lúdico também. E tem mesas e RPGs, né, que você detalha muito bem as coisas ou não. Mas isso também é muito legal de você trazer, né, como dica também, né? Tenta especificar mais e trazer coisas que possam agregar ali. Parece ser coisas bobas, mas fazem diferença também de você explicar um pouquinho mais do que onde o personagem está localizado ali, né? E eu sei que é só uma dicasinha que eu acho legal também, assim. Então, acho que, assim, minha parte já acabou as perguntas. Mais uma vez, chat, se vocês tiverem mais alguma coisa. E enquanto isso, né, enquanto eu espero o delayzinho,
E queria agradecer demais, né, sua participação e tal, para abertura do bar do show. E vai ser uma ideia mais para poder ajudar as pessoas, né, como falei lá no início da live, ajudar as pessoas que estão querendo começar a jogar RPG, pessoas que estão jogando, mas elas, às vezes elas se dão um bloqueio ali, então pegar experiências de outras pessoas, e fazer o que o bardo faz, né? Vamos pegar uma história que já existe, vamos pegar os conhecimentos das pessoas, juntar em um lugar para poder contar e espalhar a palavra do RPG. É isso. Você tem alguma coisa a mais para Cara, eu agradeço pra caramba pelo espaço também, acho legal. Eu sempre tenho essa coisa também do querer trazer mais pessoas para dentro do RPG. Eu acho importante. Eu tinha até esquecido que eu sou de peruca. Estou muito à vontade até com ela, porque eu gostei dos meus cabelinhos. Combinou com seus olhos. Por exemplo, isso é um exemplo de outra coisa que eu ia falar. O público feminino é menor e o público, os outros gêneros, né? É importante trazer todos. Quanto mais pessoas diferentes, melhor. Isso é legal pra caramba no RPG, né? Então, a Vale também é um lugar bacana porque ele traz essa diversidade, né? E convida todos a participar, todos a participarem aí do canal também, que isso vai ser incrível. Quanto mais gente diferente e agrega muito mais, assim, os personagens e as coisas, assim, é bem bacana. Queria agradecer, né, ao convite, foi foda demais pra mim, tipo, tá sendo um bate-papo que a gente conversa, tipo, no chat, assim, sabe? Muito gostoso, assim, muito bom. Falar de RPG é muito bom, né? Eu nem sabia que eu ia conseguir falar de boa, assim, tô falando super natural, porque é uma coisa que a gente gosta, né? A área que a gente ama fazer, assim, então é muito prazeroso. Por mim, eu fico batendo papo aqui horas e horas. Também falou que como você se sente sendo cantado em todas as turmas do Boku no Hero. Olha, pode responder essas perguntas? Vai lá. Já tá aqui a marca de mais 18, então. E que tem alguma história bizarra. Peraí, vamos responder por uns aqui. Bom, cantadas no Boku no Hero. Beleza. Cara, então, é como eu falo, tipo, eu tento trazer o que às vezes fica faltando, né? Por exemplo, não é que estou dizendo que, tipo, meninas têm que entrar para fazer isso. Meninos ou meninas, ou, tipo, classe LGBT tem que entrar para fazer isso. Mas, tipo, eu trago o que precisa para a história continuar, né? Seguir, assim, né? Então, eu trago os personagens, eu crio NPCs totalmente diferentes, com cada um com sua história, com a sua caminhada, com famílias em si. E esse lance do você está sendo cantado e tudo mais, acho que isso faz parte do repertório, né? Tipo, eu tô trazendo o mundo, eu tô trazendo personagens e eu tenho que entender qual é o sentimento daquele personagem diante da criação dele, né? Então, quando uma pessoa gosta de um NPC, eu tenho que, naquela hora, me basear na versão do NPC. Eu não me incomodo nem zero com essa parada. Eu fico feliz até que as pessoas queiram, né, ter essas interações com NPCs, porque, tipo, eu acho que eu cumpri meu papel, tá ligado? De trazer aquele NPC, trazer uma personalidade que atraiu alguém, tipo, chamou a atenção de um player, né? Se você parar pra pensar, realmente tu fala, cara, consegui então, tipo, fiz meu papel, eu trouxe uma história, eu trouxe uma pessoa interessante pra que tenha uma conexão a mais no mundo. Então eu não fico frustrado, nem tenso, nem nada assim, porque eu sei que é do jogo e a coisa vai ficar legal se tiver ali uma interação, dependendo da interação, se o NPC também estiver ali, faz sentido para a história, eu trago todo o gosto, assim, eu acho muito maneiro as coisinhas bonitinhas que acontecem e tudo mais, assim, eu sou a favor do amor, então, tipo, eu tento trazer uma atmosfera melhor, mais agradável pro pessoal, assim, né, se divertir e tudo mais. Agora, eu acho que eu respondi a pergunta. Que tem alguma história bizarra de RPG, algum relato dentro ou até mesmo fora do RPG para compartilhar? Relato bizarro? Depende, né? Depende. Tem muitos relatos bizarros.
Mas assim, Narrice tá em todo lugar. De coisa que eu vi que eu achei assim, agora eu não vou lembrar, cara. De vez em quando pode dar um estalo eu lembrar, mas de cabeça uma parada bizarra agora, assim, sei lá, alguma coisa assim, eu não tô lembrado agora. Mas é porque são temas, tem coisas que a gente não é muito bom ficar abordando, né? Então, tipo. Mas com certeza deve ter alguma coisa muito bizarra que minha mente tá querendo esquecer. Eu não quero. Às vezes é melhor, né? É melhor, tipo, é saudável deixar isso pra trás. Mas eu não lembro agora, tipo, de uma parada muito. De eu ficar. Não, sabe? O geek, no caso, é porque tem o delay, então, tipo, eu não sei o que eles estão formulando ali de perguntas. Mas... Não, é porque o senhor, o Morto perguntou lá se dá um spoiler da próxima mesa. Qual delas? Qual delas? É o que eu falo, tipo, tem muitas coisas que eu tô na cabeça aqui. Mas, é do Boku no Hero que você tá falando, ou de outras mesas que tem ideia? Por exemplo, a segunda temporada de Hora de Aventura tá escrita já, a de Chainsaw Man também tá feita. E com a tecnologia, ChatGPT, essas coisas auxiliam muito a você tirar dúvidas, né? Por exemplo, seria muito spoiler agora ainda bem que eu não falei. Mas, essas já estão escritas. Essa de Runeterra eu pretendo trazer no mundo dos Yordles aí. Eu estou criando o mundo dos Yordles, graças ao ChatGPT e ao Midjourney, ele acelerou assim, ó, de um dia para o outro. Hoje, de 3 dias atrás, em 3 dias eu montei o universo já, tipo, a ideia do que eu quero, a campanha, e agora estou trazendo a história, né? Tipo, como é Bandópolis, eu estou dividindo em lugares e criando essas. Eu consigo visualizar muito mais rápido jogando no Midjourney, ali gerando para mim, né? Que eu fui estruturando no chat perguntas, né? Dividindo as classes. E aí já tipo, entendi que tem 8 tipos de Yordles. E aí desses 8 tipos de Yordles, qual é o território de cada um deles? Quais são os perigos que estão em volta deles? E aí eu fui criando tipo, as criaturas, enfim, eu acabei criando um mundo muito rápido. E aí eu agora estou empolgado porque esse mundo está saindo do papel. Então, o Runeterra, junto com... Não sei se vai ser um mundo compartilhado com o Pepe ou não, mas... Eu vou criar Bandópolis aí pra gente fazer alguma one shot, podendo ser 2 shots ou uma série. Se a galera curtir, eu vou seguir em frente. Tem outras 2 ideias que eu tô em mente. Uma é Cthulhu, baseado em uma experiência mais Arábia, tipo Egito, mistérios do Egito. Eu acho muito linda. Tipo, a arte, né, egípcia e as coisas que tem, todo o misticismo que tem nas explorações, né, ao Egito, a história dos deuses e tudo mais, né, esse império, né, tipo, erguido entre as areias, né, tipo, eu acho muito maneiro, então eu vou trazer toda a pegada meio Indiana Jones, coisas que eu já vi, né, Crocodilo Dante, Indiana Jones, toda essa pegada múmia, então eu vou trazer uma outra campanhazinha disso, baseado em Cthulhu, também, que tem um pouco da atmosfera Cthulhu no meio dessa coisa, do horror, né? E uma outra vai ser basicamente uma guerra secreta, né? Aproveitar o nome que a Marvel foi fazer uma guerra secreta, mas tipo, a da Marvel é diferente, né? Tipo, é muito diferente. Basicamente vão ser você vivendo o seu dia a dia normal numa cidade normal, moderna, assim, tal. E de repente você vê coisas diferentes acontecendo, pessoas te olhando de um jeito diferente, algumas atitudes que acontecem como se fosse hoje em dia, só que as decisões não feitas por nós, meros humanos, mas sim criaturas que já habitam há muito tempo o nosso mundo real e a gente não sabe? Então, ou seja, há criaturas infiltradas ali que manipulam o dia a dia e a gente não sabe. É um exemplo tipo de vampiros e tudo mais, mas eu estou falando de aliens, uma coisa mais Arquivo X, assim, sabe? Uma coisa de
cara, será quem é real, sabe? Tipo, quem tá me dando bom dia, sabe? É um humano? Será que não? Então tem uma coisa aí, tem um mistério. E essa campanha também eu queria trazer, porque eu acho interessante essa abordagem mais letal, barra mistério, barra tipo, com quem eu tô falando, sabe? Então são essas ideias que eu tô na cabeça por enquanto. De mesas futuras, assim, de one-shots e tudo mais. Inclusive o Pepe confirmou aí a ideia do mundo compartilhado e tal. Inclusive eu adorei, tipo, um mundo onde, tipo, cada região é mestrado por uma pessoa diferente. E aí, tipo, os mestres, eles intercalam entre jogador também. Quando for fazer uma interação entre cidades, as pessoas, tipo, você não precisa do mestre ali, porque tem as interações entre players. É um negócio da hora. Gostei, eu devaneios aqui. Imagina um mestre especializado em Ionia, um em Noxus, por exemplo, um em cada lugarzinho, né? Tipo, hoje a gente está meio bombardeado com muitas coisas de ordem paranormal, né? Porque o Selbit trouxe esse universo muito, muito quente, assim, pra galera, né? Mas, tipo, eu acho que a gente pode trazer as outras coisas que são maneiras também, né? E é uma boa chance de pegar a Runeterra, né? Tirar um pouco daquele estresse do LoL, aquela coisa tóxica do chat, da comunidade, né? E realmente pegar o que é bom do LoL, sabe? Que são os personagens, o mundo, a história e fazer isso ser divertido, né? Transformar o LoL numa diversão de verdade. Nossa, será que isso é possível? Eu acho que é possível, sabe? Se a gente tirar ele do eletrônico ali e trazer um pouco mais da história dele. O suficiente pode se divertir com LoL. Tem que ter muita fé. Eu jogo, eu me odeio porque eu jogo. Me odeio mais ainda porque eu gosto, cara. Não sei como é. Mas é isso. Então, obrigado novamente por toda essa participação. Eu fiquei com medo aqui pra caramba, que eu olhei e falei assim, gente, será que vai flodar essa porra aqui? Fica o convite aí pra mais, depois assim, vou fazer uma minha ideia inicial pra você vai ser entrevista com uma pessoa, mas a gente fica aberto pra um dia fazer um mesão de várias pessoas. Legal, né? Botar umas 6 cabeças aí falando, trocando ideia. Eu gostei muito da pegada, eu gostei muito do que rolou aqui, foi muito maneiro. Tô empolgado aí, né? Pra gente até desenvolver mais coisas assim, né? Mais conversa. Geralmente eu fazia isso muito quando eu desenhava, né? Mas como eu desenho coisas que as pessoas não podem ver, às vezes é meio ruim. Então, tipo, dar spoilers, assim. Mas eu vou até você me dar uma força pra tentar voltar mais, fazer umas livezinhas trocando uma ideia com a galera, que aí, com Midjourney, tá vendo? A tecnologia ajuda. O Midjourney, quem sabe fazer uma live junto com o chat GPT, Midjourney, enquanto a gente tá conversando, a gente criar um mundo juntos, assim, né? Tipo, é interessante, né? A gente podia fazer aí um bem bolado um dia. Super concordo. E... gente, só uma coisa que eu fico olhando de vez em quando pros lados, porque tem uma gata aqui que ela é, tipo, capeta, que ela teleporta de um lado pro outro, toda hora eu fico assim, vai derrubar alguma coisa. Só que eu posso fechar que não, o Tchulinho vem aqui passeando, aqueles patinhas dele no piso aqui e fica pulando em mim. Não, pelo menos ele é só no piso, né? Aqui tá aqui do lado, aqui eu tenho que... Dá pra ver. Tem uma caminha aqui que ela pula pra cá e derruba as coisas, é uma loucura. Mas é isso. Eu vou ver aqui quem vai ser o próximo entrevistado. Essa live de hoje aqui eu vou disponibilizar no YouTube, porque na Twitch ela fica por pouco tempo, né? Vai ser o The Rod Story também. Por enquanto vai ser meio difícil de conseguir encontrar, mas eu vou fazer todas as tags possíveis lá. Segue no Instagram também o The Rod Story também, que eu vou modificar porque era da loja, vou colocar com Y. Porque aí eu vou colocar os links e tudo mais pra ficar bonitinho, pra poder encontrar aqui. Então, quem quiser acompanhar mais, saber mais, manda por lá mensagens pra dicas de pergunta, dicas de pessoa.
E vamos fazer com que a comunidade de RPG cresça e mais pessoas entrem nessa. E é isso. É isso, galera. Não todos abraçados. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Foi incrível. Obrigado ao pessoal do chat aí pelas perguntas também. Ao Rod aí que, né, trouxe essa ideia aí maravilhosa. Foi muito maneiro participar disso. E quem sabe um dia a gente volta aí para bater outros papos diferentes aí. Fazer uma mesa redonda aí, né? Que ele falou, vai ser bacana. Convido a todos também a participar do nosso canal lá, né? Do Discord, na Vale XP. Então tem sempre vaga lá para todo mundo, tem mesa 4 todo dia. E sintam-se convidados aí a fazer parte desse universo. Entra com a gente que é bom demais. É isso. Uma coisa, da exclamação Zap, que vocês vão entrar num canal de WhatsApp que ele só serve para poder avisar quando tem live. E entra no canal do Vale XP, porque compensa pra caramba. Eu tô lá, amo todas as mesas. E é isso. Muito obrigado a todos. E até a próxima.